Olá, minha turminha boa do quarto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo na paz, todo mundo tranquilo? Que bom, né? E como é que diz o povo? Sextou! Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Bom dia, bom dia. Gente, vamos lá, né? Pega nosso livro aí de história. Hoje nós teremos aula de literatura, tá bom? E também teremos aula de história. Como eu conversei com vocês ontem, a gente precisa terminar esse nosso ciclo de história para as nossas avaliações, que será lá no final desse mês, tá bom? Então a Pro tá aí finalizando esse ciclo com vocês de história, tá? Então primeiro vocês vão abrir o livro de história de vocês aqui em contagem do tempo em diferentes calendários, tá? Em diferentes calendários. E a gente começa vendo a questão da contagem do tempo através do Sol e da Lua. Então são os meios naturais que os povos mais antigos tinham como contagem do tempo, tá? A Lua, porque eles com o tempo eles foram notando, né? Aqui nós temos aqui a fase da Lua, tá vendo aqui no livro de vocês? Eles com o tempo eles começavam a contar que a Lua ela só mudava de fase de 7 em 7 dias. Então começa aí uma noção de tempo, né? Uma noção de semanas. Então cada vez que a Lua mudava, eles entendiam que havia se completado um ciclo de 7 dias, né? Então eles tinham essa noção. E começou então aí a contagem de semana, tá? De semana. O Sol também foi um grande aliado, porque através da posição do Sol, né, podia-se contar a questão do tempo de horas. Ponhamos, até hoje os antigos usam muito o Sol e usam muito a Lua como meio de conhecer as coisas, né? Suponhamos, quando dizem que o Sol está no centro do céu, é meio-dia. Então, quando o Sol vai nascendo, eles sabiam que ali fazia parte da manhã, né? E como o Sol ia mudando de posição, eles automaticamente iam contando o tempo de horas, né? E quando o Sol chegava no centro do céu, dizia-se que amanhã já havia passado, ia começar um outro ciclo, que era o ciclo da tarde. Então esse também, aí começava a contar os dias. Cada vez que o Sol se punha, começava-se a noite, passava-se um dia, né? E também já acompanhando aí com a Lua. Gente, depois nós vimos o calendário cristão. O calendário cristão, ele aparece, né, há 5.000 anos e ele veio no século VI pelo Dionísio, tá? Dionísio ele faz o calendário cristão no século VI e começa assim uma época também de contagem de tempo já para a formação de calendário anual, tá? Só que esse calendário ele é mudado pelo gregoriano. O gregoriano é justamente o calendário que nós usamos até hoje, tá? O gregoriano é o calendário que nós usamos até hoje. É o Papa Gregório que derruba a teoria de Dionísio em 1502 e implanta então o calendário gregoriano, tá certo? Que se substitui o calendário de Júlio César, que Júlio César também começou a trabalhar com um tipo de calendário, mas que não deu certo. Então, hoje a gente fala, nosso calendário é cristão porque a gente começa a contar os nossos dias, começa a contar os nossos meses através depois da idade, depois do nascimento de Cristo.
Então a gente tem, suponhamos hoje, no ano de hoje, 2020 anos depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Outros calendários que vieram antes de Cristo, vai aparecer lá, 500 anos A antes de Cristo, que veio AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, tá bom? Então, nesse gregoriano aqui, que é o que nós usamos, ele tem origem europeia, tá? Ele tem origem europeia. E quem o trouxe foi Gregório, o Papa Gregório, em 1502, para a contagem. Então, eles contam 365 dias mais 6 horas. Essas 6 horas vai formando-se em 4 horas um dia. Tá? Esse dia de 4 em 4 anos, ele aumenta um dia no mês de fevereiro, que nós chamamos de ano bissexto, tá? Esse é o nosso. Mas tem muito outro, gente. Tem o calendário chinês, tem o calendário dos hindus, tem o calendário dos incas, tem várias formas de calendários que eram usados sempre na função de contagem de tempo, tá? Na contagem de tempo. O nosso, hoje a gente pode falar, nosso calendário é o do cristianismo, ou podemos usar também o nosso calendário, o gregoriano, que é esse que traz a nossa prática mais atual, tá bom? Então, lembrando aqui, né? Aqui fala, aqui nosso calendário, tá? Nosso calendário tem 365 dias, 6 horas, como eu já falei para vocês. E a diferença dessas horas, de 4 em 4 anos, nós ganhamos um dia a mais no mês de fevereiro, que passa a ser o ano bissexto. Aqui embaixo nós temos o calendário judaico. Ele é utilizado pelos judeus, tá? Essa estrela aqui, ó, é o calendário judaico. Os meses são baseados no ciclo da lua, quanto o ano é baseado no ciclo solar. Os anos podem ter de 12 a 13 meses no calendário judaico, tá bom? Então tá aí a nossa historinha de hoje, nossa aula de história de hoje. E vocês farão, não hoje, tá? Vocês vão postar essa atividade para mim na segunda-feira, da página 36 à página 38. Para hoje, eu vou enviar para vocês um livrinho virtual. Vocês vão ler este livro, aliás, o livro é virtual, até a leitura dele também é virtual. E vocês vão ouvir com bastante atenção, vão fazer uma recontagem dessa história lá em literatura, no caderno de pauta, tá? Depois, se fizerem a recontagem, vocês vão desenhar um personagem da história, tá bom? E de noite, mais tarde, né, quando a gente entrar aí à noite para fazer a correção, vocês vão estar me contando, lendo a produção que vocês fizeram. Tá certo, gente? Beijo e até daqui a pouco, tá? Bom estudo para vocês. Tchau, tchau.